Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje a gente vai continuar falando sobre a ditadura na América Latina, mais especificamente do Brasil. Então, como todas as aulas, hoje não é diferente, eu vou fazer uma retrospectiva para a gente lembrar do último conteúdo, que foi um pouco sobre o governo de João Goulart. Então, o João Goulart, que era vice de Jânio, então, com a renúncia de Jânio, João Goulart assume, mas ele nesse momento inicial ele não está no Brasil, ele está na China. Então, há um apelo aí da oposição para que Jango não assuma o poder, João Goulart no caso. Então, Leonel Brizola, um político ligado a João Goulart, ele vai defender a legalidade, que no caso é a defesa da Constituição, onde que diz que o presidente, o vice-presidente, ele assume quando acontece a renúncia do presidente. Então, dessa forma, João Goulart assume e enfrenta alguns problemas diante do que ele propõe, como é a reforma de base, que traz aí à tona a reforma agrária, e que vai ser mal vista e que vai pela elite brasileira, pela a classe mais conservadora da sociedade, não vai ver isso com bons olhos, e vai ligar a figura de João Goulart ao comunismo. E João Goulart vai sofrer pressões políticas, e por conta dessa ameaça vai começar a ser visto como uma ameaça, e a justificativa desse golpe que acontece é de fato a justificativa que João Goulart representaria uma ameaça, o caos, traria o caos aqui no nosso país. Então é dado esse golpe de 31 a 1º de abril aqui, e inicia 1964 a 1985 a ditadura militar no Brasil e todas essas consequências que não foram tão positivas para a nossa história. Então, falando um pouco sobre esse contexto antecedente, a gente vai falar sobre a repressão. Então, muitos dos políticos e alas da sociedade que apoiaram o golpe, logo em seguida se arrependeram. Como o próprio político, exemplo disso, eu cito o presidente, o Carlos Lacerda, da UDN, que apoiou a ditadura militar, mas logo depois se arrependeu, pois viu que o regime, que os militares, eles tinham um projeto maior, que não era um projeto democrático que ampliasse o direito, inclusive, do próprio presidente da UDN, né? Então, falando de repressão àqueles, inclusive, que apoiavam, como eu acabei de falar, eles vão estabelecer os atos institucionais que vão ajudar no seu governo. O ato institucional 1 é um ato que diz, na verdade, que o próximo presidente eleito, seria eleito indiretamente, suspendia os direitos políticos de cidadão por 10 anos, como também caçava aí parlamentares. Então, dessa forma, a gente observa que a democracia ela já fica comprometida nesse ato institucional. O ato institucional 2 é um fortalecimento dessa concepção de democracia comprometida. No ato institucional 2 se extingue os partidos políticos no Brasil, e se vai reduzir os partidos políticos a 2 partidos, que é a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido de apoio aos militares, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que no caso é uma oposição consentida, ou seja, ela tá ali meio que decorativo, figurativo, ela não tem uma atuação de grandes impactos e que incomode a Arena, né? Então, o ato institucional 3 que se estabelece é um ato que diz que os governadores eles seriam eleitos de forma indireta, e também que eles nomeariam dessa forma os prefeitos. Eles fariam a nomeação aos prefeitos. Então, observem que essa questão do nosso voto, que hoje é feito de forma direta, ele foi comprometido. Então, não se escolhia diretamente seus representantes. Democracia comprometida mais uma vez, né? Então, o ato institucional 4, reabriu o Congresso para ampliar ainda os direitos dos presidentes, né? Fortalecer o poder nas mãos do presidente, e como também abriu para uma nova Constituição. E a lei de imprensa é uma lei que vai dar suporte para a censura. Então, é necessário que a gente entenda que a ditadura militar ela está
tem como um dos pilares a censura. Então, a liberdade de expressão, de você se posicionar e da sua ideologia, enfim, fica totalmente deixada de lado, pois o seu posicionamento pode causar a vida, como a causa de muitas pessoas na ditadura militar. A Lei de Segurança Nacional era o julgamento de pessoas que eram consideradas pelo regime militar subversiva. Não sei o que é o subversivo aí, vamos só trazer de volta. O subversivo é aquele que questiona as decisões militares, é aquele que vai se opor em algum momento, né? Então, e que não se dá espaço na ditadura militar para muitos questionamentos, né? Então, o alinhamento com os Estados Unidos, quando eu vou falar agora desse alinhamento dos Estados Unidos, eu vou lembrar da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, a gente estabelece a bipolarização, um lado Estados Unidos, outro lado a União Soviética. Então, o Brasil ele vai se aliar, não só o Brasil, como também os países da América Latina, aos Estados Unidos. Então, a presença dos Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos na ditadura militar, vou trabalhar isso nessa aula, mas também nas outras aulas. Então, vamos logo entender que tem presença e tem interesses estrangeiros e dos Estados Unidos nessa ditadura militar. Então, acontece o alinhamento com os Estados Unidos, inclusive o presidente Castelo Branco vai ter dinheiro aí dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o apoio também. O presidente Castelo Branco cria o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque ele anula, né, ele suspende a forma anterior que dizia que 10 anos de trabalho dava aí a estabilidade. Então, ele anula isso e cria o FGTS, que existe até hoje, como vocês provavelmente já devem ter escutado. Então, vamos falar agora do governo do Costa e Silva. O governo Costa e Silva é um governo onde as resistências democráticas elas vão surgir, seja através da arte, seja através de greve. Vai acontecer a resistência democrática, as pessoas elas vão sentir, óbvio, a consequência de uma ditadura militar e dessa forma vão se posicionar. Em uma manifestação, um estudante, Edson Luiz, ele acaba sendo vítima e uma forma das pessoas sentirem por sua morte vai trazer aí um conjunto de revoltas, e dentre essas revoltas e manifestações a passeata dos 100 mil, onde, por exemplo, Chico Buarque participa, Milton Nascimento, Gilberto Gil. Eu vou deixar uma aula exclusiva para falar um pouco como a cultura ela é uma forma de resistência, a música é uma forma de resistência no período da ditadura militar, porque também é muito marcante a ação dos artistas também nesse cenário da ditadura militar. Então, a passeata dos 100 mil acontece como uma forma de resistência democrática, além também de algumas greves. E Costa e Silva estabelece o AI-5, que é o ato institucional que suspende o habeas corpus, que decreta a obrigatoriedade de aposentar alguns servidores públicos, fecha o Congresso, faz leis, intervém no Estado, no município, e, enfim, né, é um ato institucional, assim como os outros, que só intensificam aí a democracia, o comprometimento da democracia, que no caso também é caso dos políticos eleitos pelo povo. Então, a participação, o poder de decisão, o poder de escolha do povo fica muito, muito comprometido. E a emenda constitucional? A emenda constitucional, em 1969, ela vai garantir aí, por exemplo, que mais uma vez a perseguição às pessoas consideradas subversivas, elas poderão responder por banimento, prisão perpétua, enfim, e morte também. Então fez algum crime considerado subversivo, a pessoa acabava aí pagando com a própria vida e alto preço por isso. Então eu também vou destacar na nossa aula, provavelmente lá no Meet, o encontro com vocês que eu vou fazer no Meet, trazendo alguns depoimentos de algumas pessoas que foram vítimas dessa ditadura militar,
para a gente entender que são vidas, para a gente entender que não foram só números, que vida de pessoas foram comprometidas, histórias e famílias, e tudo isso em prol de algumas pessoas buscarem, né, dos envolvidos, buscar defender a democracia, defender o direito de ir e vir, o direito de participar, o direito de escolher, que é algo que constitucionalmente fomos conquistando ao longo do tempo, mas que ficaram aí deixados um pouco de lado no período da ditadura militar. Então, na próxima aula, a gente continua falando dos outros presidentes e provavelmente eu traga um espaço para falar sobre a influência da cultura no período da ditadura militar. Então, a gente fica por aqui, encerramos a aula e até o nosso próximo encontro.